Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Brunão. E hoje, depois de algumas semanas, eu voltei aqui. O último vídeo foi da cadeira. Quem assistiu o vídeo da cadeira? Vocês viram que eu tô com uma cadeira nova, uma cadeira ergonômica, uma DT3 Aleira. Ó, quem não viu, volta lá no vídeo anterior para vocês verem. Eu montando a cadeira, me matei para montar a cadeira. Mas ficou boa. Tô me acostumando aqui com ela, gente. É diferente. Não vou falar que tem só pontos positivos. Tem alguns que estão me incomodando. Mas eu vou falar mais pra frente. Se vocês comentarem bastante aí que querem ver esse comparativo, ver as minhas impressões, o que eu tô achando da cadeira, vocês deixam aí no comentário que eu falo pra vocês o que eu tô achando dessa cadeira, tá bom? Eu abri o Eurotruck aqui. Hoje a gente vai jogar Eurotruck. Tô com 88 mil aqui. Confesso pra vocês que o Eurotruck tá perdendo a graça aqui pra mim. Olha por quê. Eu já tô com 7 garagens, 33 caminhão. Reboque eu não comprei muito, eu comprei só 3 reboques. E aí tem 33 motoristas e um lucro diário. Lucro diário, gente. Não, em 7 dias, pô. De 1.200.000. Então, em uma semana eu tô milionário. De novo. Se eu gastar todo o dinheiro. Então eu vou abrir o jogo aqui. Olha esse caminhão que eu tô. Um DAF. Pintei ele de rosinha só pra zoar. E aí a gente vai jogar. E hoje eu quero mandar mais uma do Papo Reto pra vocês. E hoje a gente vai falar de um assunto muito, muito importante. Lógico que o meu público aqui, ele pega de pessoas que tem, vamos se dizer... A galera tem 10 anos, 12, 15. Eu vou baixar um pouco o volume aqui. Deixa eu ver se é aqui que tá alto. É aqui que tá alto. Pra vocês não devem estar tão alto não. Né? E aí o que vai acontecer? Eu quero mandar um papo reto com vocês. Vamos escolher uma carga aqui. Eu vou escolher uma carga mediana, tá? Não tão longe, não tão perto também. Nossa. Vamos arriscar com o caminhão pesado? Bora! Então vamos lá, vou colocar aqui. E hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto, como eu disse, muito importante e que está em alta, né? A gente precisa nos atentar a isso, né? No mundo corporativo aí, principalmente no mundo corporativo, mas isso afeta a nossa vida como um todo, né? E recentemente no meu time de trabalho lá, eu ministrei esse treinamento, né? Eu estudei para aplicar esse treinamento. E eu quero compartilhar com vocês alguns pontos, né, desse treinamento. Eu quero falar com vocês hoje sobre, vocês já viram no título aí, né, obviamente, sobre inteligência emocional. O que é inteligência emocional, Bruno? E o porquê que ela é tão importante assim? Por que você está falando que inteligência emocional é importante? Olha como que a carreta tá da hora, ó. Eu tenho a mania de colocar essas faixinhas brancas na roda. O que vocês acham? Fica legal? Ó a carretona. Sempre um bitrem, né? Então vamos lá. E a gente vai começar esse assunto para vocês entenderem. A minha intenção aqui, nessa série de papo reto, gente, é ensinar para vocês coisas, lições que vocês podem levar para a vida. E eu tenho absoluta certeza que isso vai servir para vocês. Eita! Vai servir para vocês e vai ajudar muito, como eu disse, em todas as áreas da vida, né? Então a gente primeiramente precisa entender que a inteligência emocional é um dos pilares da nossa vida. A pessoa que não tem inteligência emocional, vamos dizer que ela tem uma vida meio que desequilibrada em todas as outras áreas, né? E resumindo a palavra inteligência emocional, Bruno, o que dá para dizer que é inteligência emocional? Inteligência emocional é como você age e reage às situações que acontecem na sua vida. Por exemplo, fulano falou isso de mim, ciclano fez isso para mim. Beleza. Como você age nessa situação, né? E como que você reage nessa situação, né? Isso vai definir, né, o nível de inteligência emocional que você
tem, né, que você tem adquirido. E a inteligência emocional não é uma coisa que a gente, é um dom que a gente nasce com ele. É uma coisa que a gente vem alimentando e treinando no decorrer da nossa vida, né? Nem sempre vai ser fácil ser uma pessoa emocionalmente inteligente, né? Lógico que a gente sempre vai ter fraquezas, momentos que a gente quer reclamar, momentos que a gente quer meter o pé em tudo e ligar o dane-se, aquela outra palavra lá também. Mas vai se destacar no meio corporativo, na família, no ciclo de amizade, a pessoa que tiver um equilíbrio emocional melhor, né? As pessoas vão ter prazer em estar do seu lado. Se a gente parar para pensar na história, em tudo, vamos pensar numa pessoa aí que você tem como referência na sua vida aí. Como que ela chegou naquele alto nível de sucesso, de liderança? Por quê? Porque elas souberam resolver os problemas da vida dela de uma forma emocionalmente inteligente, entendeu? Então por isso que eu digo para vocês que é importante vocês treinar a inteligência emocional. Como que a gente vai vencer os problemas? Como que a gente vai crescer na vida se muitas vezes a gente tem medo de enfrentar os problemas? A gente precisa entender que para vencer esses medos, esses problemas, a gente vai precisar enfrentar eles. Vamos parar para refletir um pouquinho aí. Por que a gente foge dos problemas? Porque a gente tem medo. E por que a gente tem medo, né? Porque a gente não sabe lidar com as nossas emoções. Por não saber lidar com as nossas emoções, a gente acaba se frustrando e acaba não se desenvolvendo. Então a gente precisa se treinar emocionalmente. Ninguém aqui nasceu preparado, ninguém aqui nasceu pronto. Parece que coisa ruim a gente já nasce sabendo. Alguém te ensinou a mentir? Tipo, você fez um MBA, algum curso que te ensinou a mentir? Não, a gente já nasce aprendendo essas coisas erradas, né? E aí essas coisas boas, como a inteligência emocional, a gente precisa treinar, a gente precisa adquirir, né? Inteligência emocional está muito correlacionado também a quem tem uma vida, vamos dizer assim, religiosa, com o domínio próprio. Já ouviram falar do domínio próprio? Então, o domínio próprio nada mais é do que o autocontrole. E hoje quem tem esse autocontrole, ele é capaz de dominar suas emoções. Por exemplo, eu sou gordinho. Alguém me chamou de gordinho, eu não vou chorar, eu não vou me afetar porque alguém me chamou de gordinho. Eu tenho inteligência emocional, controle, autocontrole suficiente para entender que eu sou gordinho, aceitar isso e tá tudo bem. Então isso acaba sendo domínio próprio, inteligência emocional e autocontrole, né? A gente precisa desenvolver isso, a gente precisa de fato treinar isso aí nos nossos dias, né? Muitas situações aí a gente acaba perdendo o controle por não saber lidar com essas emoções. Acontece direto aqui, e um ponto que afeta bastante a gente é a falta de empatia. A falta de empatia, ela está diretamente ligada com a inteligência emocional. Por que empatia, Bruno? Porque você se colocando no lugar da outra pessoa, né, você vai ter aquele sentimento de entender o porquê que está acontecendo isso com ela, do porquê que ela está reagindo daquela forma, né? Então, quando a gente pratica a empatia também, a gente consegue ter esse discernimento de saber lidar com as pessoas e com as situações. Então, se colocar no lugar do outro, nossa, parece que a gente fica com um sentimento muito melhor acerca das nossas emoções. No ano passado, eu fiz um treinamento corporativo pela empresa com o Leandro Carnal. E ele resumiu a inteligência emocional em lidar com as diferenças. O que é inteligência emocional? É você saber lidar com as diferenças. Muitas vezes a gente não sabe lidar com as diferenças, gente. A gente, além de não ter empatia,
acaba não sabendo lidar com as diferenças, né? Muitas vezes a gente não tem a empatia suficiente para entender que ninguém é igual a ninguém, que eu não vou reagir da mesma forma com que você reage a determinada situação. Uma coisa que é fácil para eu lidar, para você talvez possa ser difícil, entendeu? E aí a gente precisa saber lidar com essas diferenças. A gente lá preza muito pela diversidade, né? E por que pela diversidade? Porque a diversidade, ela permite você enxergar e respeitar uma pessoa que é diferente de você. Vamos dar o exemplo de religião. Um é católico e o outro é evangélico. Um é espírita e o outro é católico, sabe? E todo mundo se dá bem, né? Orientação sexual. A gente, por muitas vezes, por exemplo, não pratica, mas aceita. A gente preza por isso na empresa que eu trabalho, porque a gente entende que para a cultura da empresa ter essa diversidade vai enriquecer a cultura da empresa. Ou seja, cada um vai pensar de uma forma, tipo assim, cada um absorve o que o outro tem de bom. Então a gente precisa saber lidar com as diferenças. Quando a gente não sabe lidar com a diferença um do outro, a gente acaba não sendo inteligente emocionalmente. E, gente, eu vou abrir o coração aqui para vocês. É muito difícil lidar hoje com pessoas que não têm inteligência emocional. Por quê? Ela acaba sugando a nossa energia, ela acaba criando problemas que poderiam ser evitados, né? Isso eu digo na família, digo no meio corporativo, né? Então, quanto mais emocionalmente inteligente a gente for, mais as pessoas vão querer estar perto da gente. Então, por isso que eu sempre vou prezar pela inteligência emocional. Tenho certeza aí que na sua casa, na sua família, ou na empresa que você trabalha, na sua roda de amigos, tem uma pessoa que é difícil de lidar, não tem? Sempre tem, né? E aí o que a gente precisa fazer? A gente precisa aprender a lidar com essas pessoas, né? A gente não pode evitá-las, a gente precisa saber lidar com elas. A gente precisa saber lidar com elas de uma forma emocionalmente inteligente, absorver aquilo de bom que ela tem para transmitir para a gente, sem deixar com que aquilo que ela fala e você não compactua te afete. Por exemplo, dizer lá no mundo corporativo, você fez uma coisa que o fulano falou assim para você: nossa, Bruno, por que você fez dessa forma? Eu não faria assim, eu faria assado, né? E aí você, ouvi sua opinião, às vezes concordo, obrigado. Se concordo, obrigado, vai me enriquecer. E se não concordo, obrigado pela opinião, obrigado pelo ponto de vista. É sempre muito bom enxergar outros pontos de vista. Tenha o coração aberto para enxergar outros pontos de vista, tá bom? E isso é muito importante, vai te ajudar na sua vida em todos os âmbitos, tá bom? Então a gente vai precisar saber lidar com essas pessoas, gente, que é difícil de lidar. Simples assim, né? A gente não tem como evitar elas. A gente precisa aprender a lidar com essas pessoas e entender que a nossa felicidade, ela não depende de algo externo, por exemplo, como pessoas, né? Ela vai depender de algo interno, lá dentro de você, ou seja, das suas emoções, como que você vai saber lidar com aquela situação, tá bom? Então, guarda essa frase aí no coração de vocês, que o quê? A felicidade, ela não depende de algo externo, como, por exemplo, pessoas. Ela sempre vai depender de algo interno, como as emoções inteligentes, tá bom? Então, guarda isso aí no coração. A gente precisa entender que o quê? Como eu disse, a gente não consegue lidar com as pessoas que pensam diferente, que entende o mundo, né, de uma forma diferente, mas a gente precisa saber lidar com isso. Sabe por quê, gente? Porque a gente precisa entender que ninguém é igual a ninguém, né? A gente tem manias diferentes, a gente vai ter criações diferentes, a gente vai ter culturas diferentes, né?
interpretação de mundo diferente. Cada um de nós aqui temos uma cultura, né, tem uma interpretação de mundo diferente e ela exerce certa influência sobre as nossas vidas, né? Por exemplo, é muito comum a gente terceirizar as culpas da nossa vida, né? Ah, é porque eu sou pobre, é porque eu nasci assim, porque eu sou assado, é porque o meu pai me abandonou, é porque fulano me traiu, é porque o Bertano não gosta de mim, é porque o meu chefe não enxerga isso que eu faço. A gente terceiriza as culpas da nossa vida. E é muito mais fácil a gente terceirizar a culpa do que assumir a responsabilidade, né? A gente precisa de fato assumir essa responsabilidade, né? E chamar isso para nós. Não, eu preciso saber lidar com isso. Não vou colocar a culpa em agentes externos, né? A gente precisa saber lidar com isso. Por exemplo, a gente precisa assumir o controle da nossa vida e entender que não importa de onde eu vim, nem o que eu fiz, nem o que fizeram comigo. A gente precisa assumir esse posto, né, de controle das nossas vidas e mudar o futuro. Não dá pra gente mudar o que fez no passado, mas o que a gente vai fazer no futuro a gente consegue mudar sim, tá bom? E agora eu quero falar com vocês sobre a parte biológica da coisa. Por quê, gente? Porque o corpo sente. Você já sentiu cansado? Tipo assim, eu dormi a noite toda e acordei cansado. Isso é muito comum de acontecer quando a gente não tem inteligência emocional. Por quê? A gente dormiu a noite toda e acordou cansado. Ou, por exemplo, a gente já teve dores musculares sem nenhum motivo. É muito comum a gente sofrer por antecipação, né? A gente nem sabe se vai acontecer uma coisa e aí a gente já sofre com aquilo, a gente já se irrita por qualquer coisinha, né? Fulano falou isso, já se irrita, já quebra tudo, já estoura ali, né? Teve insônia é muito comum, gente. É muito comum a gente ter insônia quando está pensando em um problema, quando tem uma situação aí que está desgastando a gente, né? Então, tudo isso que eu falei são sintomas de quem sofre da síndrome do pensamento acelerado. Ou seja, você está pensando em coisas lá do futuro, muitas vezes, ou coisas que não estão no seu controle. E isso está diretamente, mais uma vez, ligado à inteligência emocional, gente. A gente precisa saber lidar com essas emoções, porque senão a gente vai continuar assim, vai continuar com dor muscular, vai continuar com insônia, vai continuar acordando cansado, depois de ter dormido 8, 10 horas, acordar cansado. Então, a gente precisa assumir o controle das nossas vidas e saber lidar com as nossas emoções. Como eu disse lá no começo, isso vem afetando todo o nosso dia a dia, toda a nossa vida corporativa, nosso trabalho, a nossa vida social, a nossa vida conjugal, muitas vezes com o nosso parceiro ali, com o nosso namorado, com os nossos amigos, com as nossas esposas, né? Então a gente precisa saber lidar com essas informações. Essas emoções, elas são inevitáveis. Como eu disse, não tem como a gente evitar essas emoções, né? Mas a gente pode treinar, como eu disse, treinar é tudo uma questão de treino, né? E melhorar. A gente precisa diariamente ou constantemente trabalhar situações que podem nos ajudar. Igual eu dei o exemplo de alguém me chamar de gordinho. Eu tenho que começar a aceitar que eu sou gordinho. Se eu tô achando ruim alguém me chamar de gordinho, eu que emagreça, entendeu? Então é essa a situação. A gente precisa de inteligência emocional, força emocional, assim vamos dizer, para enfrentar e não fraquejar, né? Muitas vezes a gente precisa ter postura com nós mesmos. Muitas vezes a gente procrastina, a gente é muito mole com a gente mesmo e depois só reclama, né, de coisas que a gente
a gente não fez, não tomou o controle. Em ver outra situação de quem não tem inteligência emocional é saber dizer não. Muitas vezes a gente sofre por não saber dizer não. E isso está diretamente ligado à inteligência emocional. A pessoa que sabe dizer não sem sofrer. Muitas vezes a gente aceita algumas situações, a gente aceita um monte de coisa que a gente não deveria ter aceitado, coisas que tiram a gente do eixo mesmo, né? Porque a gente não sabe dizer não. Por isso a gente precisamos aprender a resolver o problema ali na hora, né? Sem deixar que ele se estenda, né? Jamais deixa para amanhã, gente, um problema que você pode resolver hoje. Por exemplo, a pessoa te pediu uma informação, pediu uma ajuda, pediu alguma coisa e você não pode, não procrastina, só fala não. Não dá, não consigo, não vai dar. A pessoa te pediu dinheiro. Me empresta R$100 aí, na semana que vem eu te devolvo. Se você não quer, se você não pode, já diz não ali na hora, né? Não fala que você vai ver. Como que você fala que você vai ver se você já não quer ou não pode? Só para não falar não para a pessoa, fica desconfortável, né? É melhor você ficar desconfortável ali com ela na hora e resolver o problema do que você prolongar a situação e aí ter um problema bem maior lá na frente, aceitando situações aí onde você não poderia, né? Tem uma frase que fala: não ajude uma pessoa ferrada sem antes saber o porquê que ela tá ferrada. Porque às vezes você vai ajudar a pessoa ferrada, ela vai te ferrar e não vai mudar, né? Você ajudar uma pessoa que tá lutando para melhorar é uma coisa. Agora você ajudar uma pessoa que vai viver naquela mesma situação sem a intenção de mudar é uma outra totalmente diferente, né? Então a gente precisa saber lidar com essas situações, né? Com esses problemas. A gente precisa abraçar o pepino e resolver abraçar o pepino não, lá ele. Ai, caramba. A gente precisa resolver o problema, gente. Não pode deixar de resolver o problema. Resolve ali na hora, se puder. Não fica preocupado, sempre vai ter alguém para te ajudar. Olha eu fazendo barbeiragem. Sempre vai ter alguém para te ajudar. Sempre vai ter, por exemplo, no meio corporativo, na empresa que eu trabalho, se eu não souber resolver alguma coisa, sempre vai ter alguém numa patente maior que sabe que vai me ajudar, entendeu? Então, para que eu vou me desesperar com aquela situação, vou ficar sem dormir? Se eu não resolver, alguém vai resolver. Outra parte de inteligência emocional no trabalho, gente, não fica pensando no trabalho depois de trabalho. Por exemplo, eu acabei o meu dia de trabalho aqui e eu tô aqui, me divertindo, jogando e gravando para vocês, né? Então, isso é até um papo que eu tive com um amigo meu, que ele é psicólogo, o Alex, um abraço pro Alex, e o que ele me disse? Bruno, você tem que dosar o que te estressa com o que te dá prazer. Então, por exemplo, eu trabalhei um dia inteiro, né, estressante. O que eu vou fazer depois que eu bater o meu ponto? Eu vou fazer alguma coisa que me dá prazer. Seja sair com a minha esposa, seja comer um lanche, né, seja andar de moto, jogar videogame, seja tocar violão, seja encontrar com alguns amigos. Então eu preciso ter esse equilíbrio, né, entre o que me estressa e o que me dá prazer. Beleza? Então essa é uma dica que eu dou para vocês aí que tá sofrendo com ansiedade, com preocupações do trabalho. Tenta dosar o que te estressa com o que te dá prazer. Eu tô passando um dia estressante aqui, eu sei, mas quando chegar 6 horas da tarde eu vou poder lá jogar meu videogame, né? Sair com meus amigos, jogar futebol. Hoje tá muito em alta aqueles, como fala, que joga na areia, futevôlei, sei lá, uns esportes muito doidos que o povo tá criando aí. Então, dose, gente, o que te dá prazer, né? O que te estressa com o que vai te dar prazer. A gente precisa entender e não fugir do problema, tá, gente?
Se você não resolve o problema ali, provável que ele vira um problema bem maior. Não tenha medo de resolver problema. Sempre vai se destacar, tanto no meio corporativo, na família, né? Quem for um bom resolvedor de problema. Por exemplo, a minha mãe, vou dar um exemplo na família. Sempre quando a minha avó estava doente, era a minha mãe que cuidava. Sempre quando acontecia alguma coisa na família, vão organizar uma festa. Minha mãe que organiza, né? Então, a minha mãe acaba sendo uma líder sem ela querer, né? Ela acaba sendo referência para nossa família sem querer. Então, quando a minha avó veio a falecer, a minha mãe foi a pessoa mais forte. Por quê? Porque é ela que estava ali diariamente lidando com os problemas, né? A pessoa que não estava ali no dia a dia lidando com o problema, ou que muitas vezes evita um problema, quando chegar para ela resolver alguma situação, ela não vai ter preparo nenhum, né? Se, por exemplo, eu que nunca organizei uma festa de fim de ano da família, precisar organizar uma festa, eu vou passar sufoco, né? Então, se destaca em todas as áreas da vida quem é um bom resolvedor de problema, tá bom? Seja um bom resolvedor de problema e você vai ser uma pessoa muito melhor, beleza? E para finalizar aqui, eu queria dar uma dica também do meio corporativo, gente. As empresas antigamente elas olhavam muito para o seu currículo. Ah, os cursos que você fez, o que você está fazendo, onde você já trabalhou. E hoje isso está cada dia sendo deixado assim de lado, né? Lógico que isso é importante, mas mais importante do que isso é como você se comporta no seu trabalho, né? Como você, se você é proativo, se você é daqueles que fica fazendo picuinha, né? Então, o seu comportamento hoje, ele vai falar muito mais alto do que o seu currículo lá no LinkedIn, tá bom? Anota essa daí que essa é forte. O seu comportamento, ele vai falar muito mais alto. Ele não vai falar, ele vai gritar por você. Você não vai precisar abrir a boca para gritar o quão inteligente emocionalmente você é, se você souber lidar com essas situações, tá bom? Então era isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu sei que para algumas pessoas o assunto não é tão interessante, mas se esforça para absorver um pouquinho desse conteúdo e eu tenho certeza que você vai se tornar uma pessoa bem melhor em todos os âmbitos da sua vida, tá bom? Como eu disse, seja na família, seja entre os amigos, seja no trabalho, né? E tenha sempre, gente, um mentor, tá bom? Tenha sempre alguém que te inspira e sempre alguém que já chegou aonde você quer chegar, né? Esteja ao lado de pessoas, eu já falei isso em outros vídeos, esteja ao lado de pessoas que já chegou aonde você quer chegar, tá bom? E essas pessoas eu tenho certeza que vai ter muitas lições para compartilhar com você e vai te ajudar aí a se tornar uma pessoa melhor, beleza? Um abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, deixa um like, se inscreva, né, que a gente já está chegando aí a 1000 inscritos, né? E esse número hoje ele não é tão importante, eu preciso de números de visualização e com os números de visualização a gente vai conseguir monetizar o canal e eu torço para que isso aconteça o mais rápido possível, né? As coisas podem acontecer de um dia para o outro aqui, então eu vou estar sempre na torcida aqui. Compartilhe esse vídeo com o máximo de amigos que você puder, de pessoas que você ama, pessoas que você gosta muito e que você fala, nossa, essa pessoa que precisava ouvir o que o Bruno falou, que vai ajudar muito ela, tá bom? E você ajudando ela vai me ajudar, beleza? Um abraço, gente, até o próximo vídeo, tchau, tchau!